mais um episódio do podcast Pode Vir. E hoje eu tô com uma convidada muito, muito especial, que vocês já conhecem. Foi minha dobrada na campanha, a minha deputada federal, Débora Justino. E a gente tá aqui com muitos projetos para esse ano, né, Débora? Agora a gente já tem esse projeto aqui do podcast. Enquanto a gente estava aqui nos bastidores, eu convidei a Débora para participar toda semana comigo, ou a cada 15 dias. A gente ainda vai ver como é que vai ser essa participação da Débora, para a gente trazer cada vez mais mulheres empoderadas, assim como a Débora, aqui no podcast, para a gente levar isso para as pessoas, né, Débora? Levar o quanto é importante a representatividade também, né, dentro dos lugares, não só da mulher, mas da mulher preta, da mulher com deficiência e por aí vai. Boa tarde, Dé, tudo bom? Oi, gente, estou aqui de volta com a Aline, é um prazer estar aqui no Pode Vir de novo, a dupla dinâmica, né? E estamos prontos aí para começar mais dar andamento aos nossos projetos, né, Aline? Porque os nossos projetos não pararam, né? Passou a eleição, mas a gente continua trabalhando, como sempre, para fazer o bem, trazer o bem para as pessoas. E pode preparar aí, mulherada e todo mundo que tá assistindo, que vai vir muita coisa boa por aí. É isso. E também temos um outro convidado muito especial hoje, que não está aqui presente fisicamente, mas está presente online. Estamos aqui com o Cris Grazina, o Cris que é meu amigo também, pessoal, mas é um cara que entende muito de política. Cris, obrigado aí por estar de novo aqui, já é a segunda participação do Cris no Pode Vir. Tudo bom, Cris? Aline, tudo bem? Muito obrigado, viu, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Um abração também para a Débora e vamos ver aí o que sai desse debate, desse bate-papo, na verdade, né? E muito legal, muito obrigado. Não vai querer debater com nós duas não, Cris, porque não vai dar. Na verdade, eu sou jornalista, eu faço um monte de pergunta aqui. E olha, o Cris vai fazer essa batina aqui, gente, se preparem. O Cris, gente, só para vocês saberem, ele trabalha com marketing. Ele tem uma empresa, né, de propaganda e marketing, é isso, Cris? Trabalha com mídias digitais e tá super antenado em todos os assuntos aí que estão no momento. Que é isso que todo mundo deveria estar, né, Débora? A gente tem que estar antenado com as notícias que acontecem no nosso país, não só relacionado com as mulheres, mas relacionado também a qualquer tipo de violência, qualquer tipo de racismo, homofobia. Qualquer fala infeliz, qualquer né, fala Aline? infeliz, que tem muito hoje em dia, né? A gente vê. E a gente tá aqui para combater, né? Para falar, porque eu acho que tudo que a gente se cala e não fala, as coisas continuam acontecendo erradas. Então tá na hora da gente vir falar. Por isso que a gente quer convidar você aí que tá assistindo, vem pro Pode Vir. É isso aí. E como na outra semana a gente fez um novo modelo aqui no Pode Vir, e a gente colocava umas notícias e a gente vai falando sobre elas. Cris, você separou algumas notícias que eu sei, né? Sim, pra gente comentar. Mas aproveitando o gancho que vocês puxaram aí, tem uma série de notícias que a gente vai comentar relacionadas à mulher, ao empoderamento feminino. E antes de trazer as notícias propriamente ditas, eu gostaria de perguntar para vocês, porque vocês são duas pessoas, duas mulheres, que participaram ativamente da política, né, desde sempre, mas especialmente me refiro ao ano passado. E você iniciou sua fala falando sobre a violência de gênero. E a violência de gênero se dá muitas vezes através da internet, né, também. Né, as ofensas, os ataques. Seria melhor a gente falar de coisas mais positivas aqui, mas, querendo ou não, a gente também não pode negar a nossa realidade. Vocês sentiram isso, alguma dificuldade nesse sentido? Sentiram alguma abusividade? Não sei se eu... O assédio, né, Aline? Então, o assédio, né, Débora, quando a gente se coloca numa posição de destaque, porque quando a gente entra para concorrer a um cargo político, você entra numa posição de destaque, isso é natural, né? Você começa a aparecer nas mídias, você vai nos lugares, as pessoas começam a te reconhecer, porque existe uma campanha que é justamente para isso, né? Para te colocar num destaque para as pessoas te conhecerem. Aí nisso vem a parte boa, né? Das pessoas te conhecerem, seguirem seu trabalho, se conectarem com você, e vem essa parte que é péssima, que é o assédio, que infelizmente acontece muito dentro da política. A Débora vai falar por ela também, mas assim, ir em lugares, então, você vai numa visita, por exemplo, que já tem, né, um monte de gente, geralmente homens, e os caras se sentirem super à vontade de te abraçar, falar colado na sua boca, às vezes pessoas até já um pouco alcoolizadas, né, aconteceu, porque você vai numa festa, vai num lugar... E os homens, infelizmente, dentro da nossa cultura, eles
não todos, né? Não tô generalizando, mas isso é cultural do Brasil. De achar que a mulher é um objeto, né? Objetificação. Que ele pode tocar, né? E fazer o que quiser. Né? Que o nosso corpo pertence aos homens. E não. Então, isso dentro da política eu senti muito. E a gente se coloca num lugar, infelizmente, de vulnerabilidade. Porque às vezes eu tava ali sozinha como mulher. E aí você tá ali num lugar que você não conhece as pessoas, que você tá se apresentando, então você já se sente acuado de repente, dar um chega pra lá na pessoa e já todo mundo vai olhar, lá, a fresca, né? Verdade. E é pra ver o absurdo da situação, que a gente nem consegue se defender muitas vezes com medo do que os outros vão do pensar. Erro do outro, né? Com medo de estar errado, olha que absurdo. E na internet também é o show de horror, né? Mensagens pornográficas, mensagens indecentes, fotos, né, nudes, que chamam hoje em dia. Assim, como se a gente fosse, sabe, sei lá, nem sei dizer, mas assim, como se a gente fosse obrigada a ver certas coisas e gostar, né? Tipo assim, pô, eu te cantei, você não gostou que eu tô flertando com você? Assim, é assustador. Como foi pra você, Dé? Eu acho que o Cris tocou... Cris, você sabe das coisas, hein? Né, Aline? Que a gente comentou muito sobre isso. O que a Aline, complementando o que a Aline falou, é isso mesmo. Eu acho que o assédio é muito grande, o preconceito. Pra mim, já você ser mulher e mulher negra, né? Isso. Então, assim, já é mais um agravante. Mas, assim, essa coisa de as pessoas quererem tocar, achar que você tá ali disponível, né? Para elas, foi muito complicado administrar isso. E a questão da internet também, para vocês terem ideia, tinha homens, às vezes, ligavam de madrugada. E, assim, porque eu não estava administrando minhas redes sociais, né? Porque também não tinha tempo, por conta da agenda de campanha. Mas só que ficava no meu celular, que algumas coisas eu procurava tentar responder. Mas aí a minha equipe, eu mesma tinha que bloquear, porque como você falou, ligavam, mandavam mensagem, e com piadinha, com gracinha, e mesmo nos lugares quando você vai, vem no seu ouvido, fala alguma coisa. Eu já sou mais, mais cara de pau, eu acho, e algumas vezes eu já dei dá uma saboada aí, né, na pessoa. Meio que, se toca que você tá demais. Não é porque eu sou candidata que você vai fazer o que você quer. Mas é como a Aline falou, é complicado, porque ao mesmo tempo você pode passar como antipática, sendo que você tá sendo assediada. E é crime, né, Aline? Sim. A gente viu isso agora no Big Brother, é crime. E aí teve mesmo... muita coisa que a gente passou. Infelizmente, as pessoas não queriam saber das propostas. Queriam saber se a gente é bonita, se a gente é isso, se a gente é aquilo, se é solteira, se é casada, se é magra, branca, preta, amarela, sabe? É isso que as pessoas estão interessadas e muitas vezes não queriam ouvir nossas propostas, né? Qual que é a nossa luta, a bandeira, por que a gente estava ali se candidatando? Ou então simplesmente achavam assim, porque você é mulher de fulano, porque você é a filha do Ricardo Teixeira, ou porque eu sou esposa de alguém que é no meio político, ou porque alguém mandou, não. Nós somos mulheres que querem fazer a diferença, ponto. E para fazer a diferença, se tiver que estar no meio da política, a gente vai estar e vai enfrentar isso. Mas a duras penas, né? A gente vai enfrentar isso. Não sei se é essa a expressão, mas eu acho que é a expressão popular. E é muito difícil, porque muitas vezes você sai para uma agenda e é legal quando você sai, você é acolhido. Ou até mesmo, a gente não precisa estar eleito, né, Aline, para conseguir as coisas. Sim. Mesmo através da política, em campanha, a gente conseguiu muitas coisas, ajudar muitas pessoas. E aí você volta triste para casa e aí você começa a se questionar. Nossa, será que por conta dessas pessoas infelizes, será que eu tô mesmo no caminho certo? Será que é isso que eu vou querer? Mas aí a gente vê que não é isso que a gente quer. Mas a gente também não quer essas pessoas continuar fazendo a coisa errada e se calar. Então, quando eu falo essa questão da gente não se calar, a gente começar a colocar as pessoas no lugar. E tem mesmo essa coisa de... mas é com você que eu falo? Você é a candidata, mas é com você que eu falo? Aí chegar a ponto de eu marcar uma reunião com uma pessoa que disse que era uma liderança. Quando chegasse... mas é com você que eu decido? Tipo assim, uma mulher que vai decidir o que eu vou fazer? Aí eu falei, eu sou a candidata. Se eu não decidir aqui, ninguém mais decide.
E aí tinha esse questionamento, eu ficava olhando assim, e aí cada vez mais eu acho que a gente viu como a nossa sociedade é machista. E eu não digo só machista de homens, não, viu? Mulheres também. Mulheres também. E o importante que uma coisa que a Débora falou, Cris, que ela falou assim, eu sou mais cara de pau e por isso eu acabo colocando, né, os homens no lugar deles quando tem alguma situação de assédio. Até talvez é aí, porque- ela já se sente culpada. Não é cara de pau. É, porque ser impositivo. é impositivo. Mas Talvez você eu entende? tenha apanhado muito mais. É que quando diz, às vezes as pessoas falam, é vitimismo. Não, a mulher preta vai apanhar muito Sim, mais que a muito mulher mais. branca, Mas ponto. o ponto que eu queria dizer é que até quando você tá certa, Você ainda vem acha que é cara de ruim, pau, né? acha Acha que é uma uma coisa crítica ruim. negativa, né? Isso que é A cara louco. de pau, ó a cara de pau. Não, E não não é verdade. você só tá se sendo defender. positiva, tá se defendendo, e isso é importante, né? É, eu acho que esse assunto, a gente até falou, né, Aline, que ia fazer. Olha só, o Cris tocou num ponto que A eu gente e a já Aline, falava, né, na a campanha. gente ia ter feito antes até, né? A gente tentou, mas a gente não teve tempo. Mas assim, a gente ia incomodar muita gente, talvez a gente ia pegar uns votinhos. Mas eu falei, ai, não tô nem aí, entendeu? Mas eu até perdi uns votinhos, porque por algumas coisas a gente perde mesmo. Mas e daí? Eu acho que a gente pode perder voto, mas não pode perder a dignidade, a nossa essência. Que é isso, né, Aline? Com Nós somos certeza. isso. Com certeza. Ouvindo vocês falar, eu não consigo deixar de fazer esse paralelo com o que a Débora falou do caso do BBB. Eu queria a opinião de vocês. Se eu estiver falando besteira, perguntando besteira, vocês me corrijam. Mas vocês acham também que aquela participante se sentiu intimidada em dizer, não, foi assédio sim, porque ela pensou que ela vai ser penalizada se ela acabar denunciando a agressão, né? Não cabe a mim dizer se ela está certa, se ela está errada, enfim, mas parece, a gente teve essa impressão que ela, achando uma coisa ou outra, ela ficou assim, meu, se eu falar alguma coisa, é eu que vou sair de errada, né? Eu que vou... É que nem... Sempre. Eu vou perder voto se eu não me deixar, de repente, né, o cara ficar pegando, enchendo o saco e tal. Quer dizer, a mulher perde até quando ela Ela denuncia. tá certa. Inclusive, Cris, teve uma fala da participante do Big Brother, né, a Dânia, que era uma participante do México, que ela fala, acho que no confessionário, ela fala assim, eu também não quis denunciar e falar alguma coisa com medo do MC Guimê ter alguma consequência dentro do casamento dele. Então, quer dizer, a atitude foi dele e ela não pode denunciar com medo do que vai acontecer no casamento do cara. Opa, como assim? Então, é o que eu já venho falando, eu falei isso esses dias nas redes, porque é um assunto realmente que a gente não pode deixar passar. Tem sim que denunciar, e assim, o que a gente percebe foi pedagógico medo, né? o que aconteceu. Como a mulher ainda assim se sente culpada. Puxa, Verdade. tanto que na hora que o Tadeu Schmidt, ele fala pra eles, o cara de sapato vira pra ela e fala assim, o que você falou? Já acusando a menina de ter falado alguma coisa, Intimidando, né? intimidando. Como assim? O que você foi falar? Ela falou, mas eu não falei nada. Então, assim, a gente vê o que acontece na vida real. O homem já vai acusar a mulher, tipo assim, o que você saiu falando por aí? Sendo que tem câmeras, eles são 24 horas gravados, não foi ela que falou nada, as pessoas viram. Então, o que acontece lá dentro, acontece aqui na vida real, né, Débora? Todos os dias, todo Todos momento. os dias. A mulher se sentindo culpada por ter sido assediada, que é o que a gente estava falando aqui. A gente em campanha política, sendo assediada e se sentindo culpada, falando assim, nossa, será que eu me vesti de uma forma incorreta? Será que eu não me portei da forma certa? Por que as pessoas estão Será que entendendo... essa roupa tá muito... Tô muito aparecendo. Por que será que essas pessoas estão entendendo que eu quero algo com eles, né? O que eu tô fazendo de errado? E mesmo assim... E não é, né? O lugar da mulher é onde ela quiser, é a roupa com que ela quiser vestir, e não se sentir culpada pelas pessoas, pelos homens pagarem pelas atitudes dele. Os caras foram expulsos, MC Guimê e o cara de sapato, por atitudes que eles fizeram errado. e não que a menina fez. E ela estava incomodada, deu pra ver nitidamente nas Eu não imagens, assisti no dia, mas na hora que aconteceu, a minha irmã, a gente tem um grupo, né, de mulheres, o grupo das irmãs, e a minha irmã na hora, nossa, aconteceu isso, isso, isso. Não é possível, de novo. Será que ninguém vai tomar providência? E aí eu comecei a ver, e aí a gente ficou esperando. Porque são coisas que, como a Aline falou, a gente vê no dia a dia. É assim... Na sala de aula, no ambiente de trabalho, No ônibus, na escola, em qualquer lugar. Então, assim, é muito complicado. E é verdade o que você falou, a mulher é intimidada a aceitar aquilo numa boa. Ou então até proteger o agressor. Que é o que acontece, né, Cris? Infelizmente,
a gente que tá aí na frente, né, desses trabalhos que tanto eu como a Débora, a gente trabalha com mulheres já há muito tempo, a gente vê o quanto ainda as pessoas protegem os próprios agressores. E aí, por diversos motivos. Por medo, né, do que o agressor pode fazer, por vergonha da família. Eu peguei um caso recentemente que a moça estava sofrendo agressão física já, né? Já estava no abuso psicológico, no abuso financeiro, e aí partiu para agressão física. E ela estava com vergonha de falar para a família. Que, tipo assim, como que eu, né, uma mulher que sou uma pessoa inteligente, que estudo, que sei que isso acontece, estou passando por essa situação. Verdade. O que os outros vão pensar de mim? Então, Exatamente. olha a que nível cabeça, o chega, que as né? mulheres, né, têm que passar para poder ter a coragem de ir lá e denunciar. E ela ainda tá nesse processo porque dá medo, porque aí você vai denunciar, e aí tem filhos, tem medo de perder a guarda, e tem um monte de questão. Então, é importante a gente estar aqui nesse debate justamente para a gente encorajar outras mulheres e saber que tem jeito. Inclusive, Cris, queria falar uma coisa aqui. Essa semana, acho, foi criado um aplicativo do 156 para que as mulheres possam denunciar. Então, é da prefeitura. E aí também tem o 190, quando é alguma que você liga, né? Quando é uma situação crítica de uma emergência mesmo, uma ameaça ali naquele momento, tem o 190, mas agora tem esse aplicativo 156 da prefeitura também. E tem o seu aplicativo Basta, né? Vamos falar? Com tem certeza. Que falar do Basta aqui da Aline, que a gente, se precisar, vai lá, né? A Aline vai lá, mas se ela me chamar também, eu vou. E basta, gente. Eu acho que essa é a palavra, basta de tudo isso, de aceitar, de se calar, de se deixar e se sentir a errada. Eles que estão errados, né? Quem errou foi o MC Guimê, o Cara de Sapato e tantos outros como eles que existem por aí. Não foi a mulher. A mulher, ela foi uma vítima. Então, assim, a vítima tem que deixar de ser ré, né? Na nossa sociedade. E ainda, as vítimas são as erradas. Ainda passam como erradas. São julgadas, inclusive, né? E aí buscam outros erros para tentar, mesmo que se ela tiver algum outro erro do passado, não interessa. Ali, naquele momento, ela foi a vítima. Sim. Né? E então, assim, não dizem que até que se prove o contrário, todos são inocentes? Sim, mas ali naquele momento ela é a vítima. Por que quando é a mulher ela não é a vítima, ela é a culpada? Porque a roupa dela é curta, porque ela não soube se comportar, porque ela deu a entender que ela estava afim. O que é dar a entender, O que dá a entender que tá afim? Então, uma rainha de bateria que tá lá sambando porque ela tá com biquíni ou com tapa-sexo, a pessoa pode ir lá e tocar nela? Não pode. Vai lá na frente de uma das nossas baterias fazer isso. Que vai ver o que vai acontecer. Porque não tem. Se não tiver essa segurança, é assédio mesmo. Inclusive, a gente vê como que a sociedade vai mudando ao longo do tempo, né, Cris, Débora? E a gente hoje pode fazer esse debate. Essa semana ontem eu vi no Twitter uma foto que era uma propaganda dos anos 80 e tal, que era uma mulher num posto de gasolina, então ela tava, tipo, assinando uma folha de cheque para pagar, com um vestido bem curto e com a bunda de fora, e todos os caras ali do posto olhando. E aí Aí eu fui entrar pra ver os comentários, né? Porque colocaram assim, olha como eram as propagandas em 1980, 1990. E eu, na minha maior inocência, entrei nos comentários achando que as pessoas iam repudiar aquela cena, né? E quando eu vi os comentários, principalmente de homens, boa aquela época que a gente podia olhar uma mulher sem ser tudo assédio, sem ser mimimi. Tá vendo? Querem justificar o erro. E assim, era uma propaganda totalmente sexista e os caras achando que era legal. Pô, olha, tá vendo? Era ótimo. Agora a gente tem que ficar ainda com falas transfóbicas. Quer dizer, a mulher agora só podia a gente tem que olhar cheque porque ela tava pelada. Pelada. Quase. Isso. Tudo falando era que é isso que sexista, né? Entendeu? Que ela tava pagando com o corpo, ou sei lá. É. E ainda comentários assim, agora a gente tem que ficar admirando mulher barbada, com comentários totalmente transfóbicos. Então, assim, apesar da gente ter muita evolução, né, tanto no feminismo, e também nessa luta contra a transfobia, ainda a gente vê pessoas com pensamentos muito conservadores. Muito, muito. Eu acho engraçado quando eu falo essa questão que até a mulher meu marido, Jadir, parece o Martinho da Vila. Aí eu fui em campanha, a gente foi pra Ribeirão Preto, enfim. Eu acho que a mulher pensou que eu era amante do Martinho da Vila. A mulher me tratou igual um cachorro. Meu Deus, Débora.
E aí eu falei pra ele, meu Deus, mas o que eu fiz pra essa mulher? Essa daí já não vai voltar em mim. Mas aí depois eu percebi, aí eu peguei, né? Fiquei vendo, não sei o que. Aí ele pegou, foi e explicou pra mulher que ele não era o Martinho da Vila. Então eu não era a amante do Martinho da Vila. E aí ela mudou o comportamento. Mas nesse caso a gente tem que entender que pode ter sido sororidade com a mulher do Martinho. Ah, não sei não, se ela já tava me julgando. Gente do Mas céu. as mulheres também Julgam, as julgam, outras, com assim. certeza. Eu acho que precisa ter mais sororidade, porque às vezes também... Ah, aquela lá também é não sei o quê. Não, gente, para. É, o julgamento precipitado, Aquela lá pode né? ser sua irmã, pode ser sua filha, pode ser sua mãe, né? Sim. Pode ser alguém que você ama e pode ser você. Sim. Bom, Aline, se você quiser, na atribuição que você me incumbiu aqui, eu vou para a próxima notícia, que é boa, pelo menos. Tá, pode mandar. Trágico, né? Tem uma notícia boa aqui, tá? Se você quiser, eu já mando ver. Pode mandar ver. É Tá que bom. senão a gente vai ficar com esse assunto aqui até... Eu estou um pouco preocupado, pelo menos em meio a tanta coisa ruim, né? Tem uma notícia boa que foi destaque no dia de hoje, especialmente no dia de hoje, porque hoje, dia 21, né, de março, hoje é o Dia Internacional da Pessoa com Síndrome de Down. É um dia classificado pela ONU e uma notícia se espalhou em vários meios de comunicação no Brasil hoje. É a respeito da Jéssica Pereira da Silva. Ela tem 31 anos, vai ter aí na edição o insert, né, da matéria. Ela tem 31 anos e ela foi considerada a primeira pessoa, mulher, com síndrome de Down a ser formalizada como empreendedora. Ela criou uma cafeteria chamada Bela Tutti Café, que fica ali em Pinheiros, no bairro Pinheiros. Né? Ela é a primeira pessoa com síndrome de Down empreendedora no Brasil. E olha só, não contente, ela criou a cafeteria, empregou o seu namorado, que também tem síndrome de Down. Então, para além das atividades na cafeteria, também no espaço ela ministra uma série de workshops, palestras, aulas, enfim, para tentar auxiliar as pessoas com síndrome de Down, outras pessoas, a também ingressarem no mercado de trabalho. E na fala dela, da matéria que saiu aqui na Agência Brasil, ela destaca, ela fala, como mulher, como pessoa com síndrome de Down, ela falou, estou quebrando barreiras, né, rompendo limites e fazendo com que as próximas pessoas que tenham as mesmas, no caso, a mesma síndrome, ou enfim, como mulher, como empreendedora, enfim, para que essas próximas pessoas, assim como ela, tenham um caminho mais facilitado. E é uma boa notícia, né, e uma pessoa que conseguiu lutar contra essas barreiras e hoje foi destaque no Brasil inteiro na imprensa, tá? Nossa, assim, uma curiosidade desse dia 21/3, vocês sabem por que é hoje, que é considerado Dia Internacional? Porque as pessoas que têm síndrome de Down, elas têm um cromossomo a mais no par 21. Então, são 3 cromossomos no par 21/3. Coisas de bióloga. Nunca vou esquecer isso. Eu não sabia, tá vendo? Porque nessa síndrome, né, tem um cromossomo a mais no par 21. Então, como fica 3, é 21/3. E, nossa, é uma notícia realmente, né, Muito que boa, acalenta né? o coração, porque isso mostra tanto, né, a importância da representatividade dessa moça para outras pessoas que têm a síndrome de Down também, e o quanto a inclusão é importante no nosso país, né? Porque a gente fala aqui sobre feminismo, a gente fala aqui sobre racismo, e a gente também fala sobre a inclusão, né, de pessoas com deficiência, de pessoas com síndromes de Down ou qualquer outro tipo de síndrome. É isso que a gente quer. A gente quer cada vez mais essas pessoas incluídas dentro da sociedade e fazendo o que tem que ser feito, empreendedora, na frente de uma cafeteria de sucesso em Pinheiros, que é um bairro super bacana em São Paulo, e virando exemplo para outras pessoas. Que é o que eu acho que, além, lógico, né, da importância na vida dela, tudo isso, mas a importância que vai acarretar para outras pessoas. Na verdade, que é essa ela representatividade, tá, né, Débora? Eu acho que essa é muito importante mesmo, essa informação, porque assim, a gente conhece, né, Aline? E aí eu também, hoje eu posso falar, eu tenho um neto que tem síndrome de Down, síndrome de, né? Autista. E, assim, ele teve com a gente um final de semana e, assim, eu vi o quanto que é difícil
essa luta, né? E a inclusão é muito importante, porque ele, inclusive, vai pra escola, tudo. E aí o meu filho, né, meu enteado falou, é difícil, porque ele vai pra escola, e assim como ele fica correndo em casa, ele corre na escola. E essa mulher é um marco, é uma esperança, né, para as pessoas de que sim, elas podem ser incluídas na nossa sociedade, elas podem aí ser empreendedoras, podem, né, fazer muitas atividades que às vezes as pessoas são excluídas e não aceitam, as empresas não chamam para trabalhar e são pessoas super inteligentes. Eu até brinquei, porque meu enteado falou, acho que eu vou vender marmita. Eu falei, então, vai explicando pro Felipe, porque ele, eu falei para ele fazer uma atividade e ele fez certinho. Então, assim, são pessoas também super inteligentes. Lógico que tem as limitações, tem que ter todo certo tipo de cuidado, como a gente vê. Um grande beijo aí pra Débora, né, que é mãe da Bia, que é uma grande lutadora, que a Bia, ela tem autismo severo, como tantas outras crianças, tantas outras mães e pais que, para mim, são meus grandes super-heróis, porque é muito difícil essa situação da síndrome do autismo, como qualquer outra síndrome. Mas é que é uma coisa que a gente hoje acompanha de perto e a gente quer ajudar, quer fazer essa inclusão, quer fazer essa diferença. E eu acho que essa mulher é um grande símbolo hoje pra gente. Então, hoje, no Dia Internacional, e aí a gente tem essa notícia. Olha só, como que avançaram as coisas, né? E eu acho que também o importante dessa notícia é o que mostra para uma sociedade como um todo, né? Porque as pessoas que têm síndrome de Down já são estigmatizadas desde que nascem, infelizmente. Na verdade, antes de nascer, né? Quando a mãe, os pais ficam sabendo, né? Porque você vê o Felipe, eles já existe preconceito. Só agora, que ainda nem conseguiu fazer o laudo. Não conseguiu tirar o laudo. E no caso da síndrome de Down, já dá para saber durante a gestação. Então, aquela criança ela já nasce com preconceitos, né, em cima dela. E aí você vê essa mulher conseguindo essa conquista de ser empreendedora, mostra também para uma sociedade que é preconceituosa, que as pessoas que têm síndrome de Down conseguem sim, né? Que elas também têm as mesmas capacidades, né? Então, isso é muito importante para que cada vez mais as pessoas tenham menos preconceito com as diferenças. Que eu acho que é isso que é importante, eu né, vi Débora? Um depoimento de um pai, de um rapaz, acho que já é com síndrome de Down, e aí eu achei muito bonito que ele falou assim, na verdade, eu aprendi a viver. Eu não vivia com meu filho com síndrome de Down. Eu aprendi a viver. E a única coisa que eu peço, e às vezes a gente pede tanto, né, é que um dia meu filho dê um sorriso. Ou ele dê uma palavra, porque o menino não fala. Que ele dê uma palavra, só uma palavra eu peço pra ele falar. Então, assim, às vezes, ao meio de tanta correria, tanta loucura, e a gente, às vezes, reclama tanto, né? Ou, às vezes, a criança que tá ali correndo, às vezes a mãe fala, esse menino é arteiro. E aí, às vezes, tem um pai que quer que o filho fale. Uma palavra só. O importante também é a gente sempre lembrar que todas as síndromes e tanto o autismo, que é, né, ou a síndrome de Down, tem graus, né, variados. É então, verdade. A gente não tem essas... não é como elas falam, né, pra gente. Porque eu e a Aline acompanhamos de perto as mães. E aí, assim, o que mostram, até isso, é uma exclusão. Mostram só a parte do Down, vamos pôr assim, o simples. Os outros graus, que é mais severo, o pessoal não quer ver, ninguém quer saber. Só que tem que saber de tudo, tem que cuidar de tudo. Acho que tem inclusão para tudo. Que tudo tem um jeito, né? Se hoje essa mulher ela é uma empreendedora, por que a gente, né, não tem outros milagres aí? Porque é um milagre, né? Vamos falar assim, é uma coisa, é um presente. Por que não tem outros presentes para esse pessoal aí que tem síndrome de Down e outras síndromes, as deficiências, né? E acho que a gente tem que... É para isso que a gente trabalha. E é para isso que a gente, né, vem aí nessa caminhada, porque muitas vezes as pessoas acham assim, mas por que vocês estão no meio político, né, Aline? Eu acho que te perguntam muito isso e me perguntam muito. E assim, não é para um crescimento financeiro pessoal. Eu acho que você poder usar a política para ajudar o próximo, que é uma coisa que eu aprendi muito com o seu pai, né, que eu falo que é um dos meus professores, Ricardo Teixeira, é fazer o bem. Porque tem coisas que a gente já fez durante o mandato dele que a gente não podia contar para as pessoas,
né, durante campanhas. Mas ele falava, não, nós vamos fazer isso e o bem vai vir, e é verdade. E às vezes as pessoas têm que entender o que é a política, o que é fazer política. Somos sim políticas. A gente, hoje eu não tenho uma mínima vergonha de falar que sou política. Sou uma mulher preta do candomblé, que hoje também é o dia das tradições das religiões de matriz africana, viu? Ah, é? É, Já tô até também, aqui tô comemorando também aí, ó, viu? E aí a gente tem que falar assim, e não é vergonha dizer que é político, é vergonha você dizer que você é sem caráter, que você não pensa no próximo, Porque que é você isso, não né, Débora? respeita. Por exemplo, a gente pega o caso de uma mãe, como a gente tem o exemplo aqui, que tem uma criança com um autismo em grau severo. Por que é importante a gente falar sobre esse tipo de autismo também, né? Ai, poxa, mas vai ficar falando sobre essas coisas, não, é ruim, né? As pessoas não querem saber coisa ruim. Mas é importante, porque a gente traz políticas públicas para essas mães. Para essas famílias. Exatamente. Que a gente sabe, né, Débora, que muitas dessas mães são abandonadas, né, pelos pais dessa criança, porque eles não aguentam, não querem cuidar, ai, não vou cuidar, e largam essas mães sozinhas. E aí você pega, num grau severo, uma mãe, se não tem uma política pública que essa criança tenha acesso a uma escola, a um período integral, Que tenha tem todas acesso a um as tratamento, porque disciplinas, tem né? tratamento, né, assim, que são um tratamento profiláticos, mas tem tratamento. E se essa mãe não tem ali o acesso, como é que ela faz para trabalhar? Como é que ela faz para sustentar aquela criança? E às vezes outras crianças que ela tem em casa também. Então é importante a gente falar sobre transtorno do espectro autista, é importante a gente falar sobre síndrome de Down, não só dos graus leves, mas dos graus severos, para a gente trazer esse debate de políticas públicas, né? Para ajudar essa população aí, né? E entre outras, né? Tantas outras. Ô, Débora, me perdoe a ignorância, viu? Mas já aproveitando, então, você participou da política, você é mulher, né? Que tem um trabalho na comunidade, negra, né? E a gente tá falando da outra mulher, que é a Jéssica Pereira, que quebrou barreiras também no empreendedorismo, né? E aí você também tem essa questão das religiões de matrizes africanas. Você defender essa pauta publicamente foi também desafiador? Foi uma quebra de paradigmas? Já estou fazendo essa pergunta, e ainda bem você me alertou. Então, essa pergunta para mim, assim, falaram assim para mim. Ah, você vai continuar, né, tentando para, né, ser uma parlamentar. Eu falei, sim, posso continuar um trabalho. Mas então, só que você não fala que você é do candomblé. Eu falei, espera aí. Peraí. Então, eu vou deixar de ser política. Vou deixar de tentar a vida política. Peraí. Queriam que você não falasse que você era do candomblé para poder ser política? Isso, que eu escondesse a minha religião. Aff, Maria. Porque isso, você pode perder muitos votos. É verdade, a pessoa não falou nem na maldade, comentou comigo e aí ela me fez pensar. Mas me deu força pra mim continuar. E falar assim, não, eu tô aqui, eu sou a Débora Justino, uma mulher preta do carnaval, do samba e do candomblé. Se você quiser acreditar que eu vou fazer o bem se eu estiver lá numa frente parlamentar, como eu já venho fazendo um trabalho com um vereador que eu trabalho há muito tempo, com um político que eu trabalho, o Ricardo Teixeira, você vai acreditar. Com a Aline, que a gente já vem fazendo um trabalho, quando eu falo que não precisa ter um mandato para fazer o bem, para fazer um trabalho, para criar políticas públicas. Você vai saber, entendeu? Vai lá atrás. Então, assim, não é a minha religião que vai dizer. E não existe religião de Deus e o diabo. Existem pessoas más e pessoas boas. Ô, Débora, hoje é o Dia Brasileiro, é isso? O Dia Internacional... Dia Nacional ou Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas. Então, Dia Nacional das Tradições de Matriz Africana. O quanto é importante também a gente colocar esse debate que, e nações do coincidentemente, a Débora está aqui. Você vê, não foi nada combinado. Não foi nada combinado. E eu tô aqui e falando disso. E aí, assim, é muito engraçado. E uma outra coisa, Cris, que eu falo que foi engraçado, porque, assim, eu vim candidata pela União Brasil, né? É um partido que, assim, as pessoas olham na minha cara e falam assim, mas por que você não veio candidata pelo partido A, B ou C?
Mas um beijo pro meu presidente, Milton Leite, que me acolheu, que me deu oportunidade, que abriu as portas, não é? Uhum. A gente vai onde a gente é chamado, onde a gente é acolhido, né? Onde a gente é respeitado. Eu vou onde me dão voz. E se me deram voz lá, eu vou. É importante você falar isso, né, Débora? Porque, assim, voltando um pouquinho sobre a questão da religião, sobre o que você falou, realmente, né, quando a gente tem... Eu, às vezes, vou no centro de Umbanda, eu sou uma pessoa que frequento muitas religiões, eu sou curiosa, né? E aí, quando você fala que vai num centro de Umbanda, ou que você foi no Candomblé, a primeira coisa que as pessoas pensam, ai, foi lá fazer macumba. Aí você fala, cara, você já foi? Você sabe o que é lugar... macumba? E outra, é assim, um lugar que você tá ali em oração, né? Vibrando no bem e tudo mais. Isso se atribui muito ao racismo estrutural no nosso país, né? Porque Verdade. tudo que vem de origem preta é visto de uma forma Mal. estigmatizada, é ruim, né? Porque eu, como estudo muito essa parte de religião e gosto muito até da antropologia, né? Que fala também sobre, aqui no Brasil, das religiões. Quando a gente fala, por exemplo, da igreja evangélica e por exemplo, de religiões de matriz africana, tem, acho que médiums que incorporam tal. E na igreja evangélica também acontece uma incorporação, que eu acho que é com o Espírito que é o Santo. Divino Espírito Santo. Então, por que ali não é uma coisa... Ali é uma Ruim? coisa boa e lá? E lá é uma coisa ruim, né? Então, é o respeito. Eu acho que falta isso um pouquinho, tanto para as pessoas, para pessoas que não são evangélicas respeitarem a igreja evangélica, para as pessoas que não são da Umbanda, que não são de religiões de matriz E meu africana, fotógrafo era respeitarem. evangélico. Não, não tem nada a ver. É A gente evangélico. pode conviver muito bem, mas o que traz, eu acho que é o ponto importante disso, é que nesse ponto específico é racismo. É racismo. Verdade. Não é intolerância religiosa, como às vezes a gente vê pessoas contra a igreja evangélica, que a gente vê que é intolerância religiosa. Nesse caso, não é só isso. Tem o racismo, envolvido também. Tem o racismo também. É muito engraçado que eu já saí candidata outras vezes. E, assim, quem mais me ajudou foi a igreja evangélica. Porque, assim, eu cresci... Eu ia no sábado pra Igreja Deus e Amor, porque minha avó era evangélica, e no domingo eu ia pro ensaio da Nenê de Vila Matilde, por causa do meu pai. Então, assim, a gente sempre soube respeitar um ao outro e unir o que é bom dos dois. Por que as pessoas não veem isso, né? É isso, né, Débora? Para todos aqueles que acreditam em Deus, porque tem aqueles que não acreditam, mas o meu recado para todos aqueles que acreditam em Deus, Deus é um só, independente da religião que você frequente. Então, Isso, e parar um pouquinho. É pra fazer o bem, né? É pra fazer o bem. E não é o bem pra você só, é o bem pra humanidade, é o bem para o mundo, né? O bem pra sua alma. Às vezes um ente querido que tá doente. Então, eu acho que as pessoas têm que procurar olhar melhor e ter mais mesmo essa coisa de Deus no coração e não olhar com um olho crítico, já vendo um defeito, vendo a coisa ruim. Tem muita coisa boa por aí. Eu acho que a união das religiões é a melhor coisa que tem. Gente, eu tô há 40 minutos aqui conversando com a Débora e eu esqueci de uma coisa. Queria parabenizar a Débora, que foi 3º lugar, né, Débora? Do carnaval. No Carnaval da UESP. E eu estive lá, foi uma festa maravilhosa. E é uma festa, né, Débora, do povo preto, né? Verdade. Isso a gente tem que trazer. Inclusive, a gente estava conversando aqui, hoje a Débora vai num evento. Conta aí, Débora. Então, hoje aí é um dos nossos projetos, tá vendo? Que a gente fez parte sem mandato, mas através do mandato do nosso querido Ricardo Teixeira, hoje a gente lançou a Unisamba, que hoje a gente vai lá acolher os alunos que entraram na Universidade do Samba. Gente, lá Universidade do Samba. Unisamba, Universidade do Samba. Olha só onde a gente chegou, né, Na Aline? Universidade Zumbi dos Palmares, né, Débora? Tem esse Isso. curso que é a Unisamba, Universidade do Samba. São bolsas gratuitas. Inclusive, o filho... Mais 100 bolsas. Meu filho. Filho da Débora tá participando, então depois vou querer saber tudo. Eu não tenho tempo, senão eu ia querer fazer. Mas olha que luta bacana que a gente conseguiu, né? Verdade. E de colocar, porque o samba faz parte da raiz da cultura brasileira, gente. Faz parte de nós. E ali dentro de uma escola de samba, você tem que saber administração, você tem que saber publicidade, você tem que saber contabilidade, você tem que saber economia, história. Tem que ter, né? Por exemplo, a gente no carnaval aí, a gente homenageou um beijo pra querida cidade de Olímpia, que logo a gente vai estar lá no FEFOL, que é o Festival do Folclore, e falamos do nosso folclore brasileiro. Quase levamos, foi por pouco,
né? Foi bem por pouco. Bem por pouco, né, Aline? Mas é um terceiro lugar com gosto de campeã e a gente ficou muito feliz. E feliz também que a cidade de Olímpia acolheu esse tema. E foi um tema que fala sobre o Brasil, né? Que fala sobre o nosso folclore. E eles acompanharam nosso desfile. Olha só, como o carnaval leva a cultura para as pessoas. E é muito engraçado que a gente passava na Avenida das Alas, né? E as pessoas iam se alegrando. Olha o Saci, olha isso, olha aquilo. Então, assim, nada contra, mas a gente não precisa só exaltar o Halloween. Não é E não isso. só A gente exaltar a tem cultura de fora de do nosso fora país. do nosso Exaltar país. É a a nosso, cultura nosso também. Brasil. Nosso país é maravilhoso, né? Pô. E o carnaval é tudo pra mim, né? Sensacional. Nossa, que bate-papo da hora, né? Muito E a legal. Aline agora é nossa, a Aline é nossa componente assídua, já vamos Agora- fazer, e estamos preparando o próximo tema, depois nós vamos contar, Contar, né? no próximo a Agora gente não, a conta. gente vai trazer uma pessoa especial aqui, pode vir especial para lançar o tema da mocidade, hein? Boa, boa, boa. Ó, Aline e Débora, como a gente já está chegando perto do final, ainda bem que você nos alertou, na verdade, eu gostaria que vocês falassem um pouco mais, na verdade, sobre o aplicativo Basta, né? Eu vi que você deu bastante destaque nas suas redes sociais, ele foi relançado, vi que ele tem um campo para receber mensagens, e algumas delas já chegaram para você. Eu tive a oportunidade de apreciar algumas delas contigo, lembrando que elas são anônimas, não são divulgadas, né? Mas ali aquele coletivo aprecia essas mensagens anônimas e confere seus relatos, né? E se for o caso, toma alguma providência. Eu tive a oportunidade de ter contato com essas mensagens, porque você divulgou no Instagram, evidente que anonimamente. E como é que tá isso? O que você espera? E falar um pouco desse aplicativo, porque é uma iniciativa que vai contra essa maré Salvar da vidas. cultura manifesta, né? Bom, até aqui com a Débora a gente já estava conversando sobre isso, do aplicativo Basta, que a gente quer unir cada vez mais pessoas nessa luta contra contra a violência, né? Contra a mulher. Então, o aplicativo, Cris, como você sabe, agora falando um pouquinho também, explanando que a gente relançou agora o aplicativo Basta, ele dá esse primeiro apoio a essa mulher. Então, ali tem até as especificações sobre tipos de relacionamento abusivo. Como eu peguei essa semana, eu estava falando, né, que eu já comentei aqui, de uma moça que já estava sofrendo um relacionamento abusivo psicológico há muito tempo. E ela só foi entender que ela estava numa situação abusiva quando ocorreu a agressão. Mas já está há 6 anos nessa relação. Então, assim, há 6 anos ela já vive dentro de uma relação extremamente abusiva, sem conseguir enxergar que aquilo era abuso. Porque, infelizmente, dentro da nossa sociedade, né, Débora, a gente acredita que certas coisas são normais dentro de uma relação. Não, poxa, o que eu mais escuto das mulheres é assim, mas quando meu marido quer fazer sexo comigo, eu tenho que fazer. Aí você fica, não, você não tem que fazer. Ninguém é obrigado a ter relações sexuais com ninguém. Independente se a pessoa seja seu marido, seu namorado, seu noivo ou sei lá. Ninguém é. E se isso acontece, é um estupro. E aí você vê o quanto as mulheres, às vezes, 10, 15 anos de casado e relatam. Nossa, faz, sei lá, 10 anos que eu não consigo ter um orgasmo, porque eu me sinto suja quando eu tenho relações sexuais com meu marido. Porque teve 1, 2 vezes, ou até mais vezes, que aconteceu de uma forma que eu não queria, foi meio forçado, e aí se instaura um trauma na vida daquela mulher, um trauma sexual, né? E isso acarreta em diversos problemas, porque a gente sabe que ter uma vida, uma vida sexual saudável é importante para um monte de coisa na mulher, é importante para hormônio, é importante para a saúde física, para a saúde mental, para a saúde hormonal. Então, o aplicativo Basta, ele traz essa informação para que essa mulher veja que ela está dentro de uma relação abusiva, mesmo quando não existe a agressão. Né, Dé? E eu acho que é importante também, o que é no aplicativo também, Aline, você tá dando voz para essas mulheres e até para se libertar, né? Porque quantas mulheres nunca tiveram um orgasmo? Nunca tiveram, não é? Sim, na vida inteira, né? E aí não tem coragem de falar. E eu vejo muito assim, às vezes em roda, não quero saber. Não, vem me procurar, não quero saber, tô fugindo. Eu finjo a tal da dor de cabeça, né? Que falam muito por aí. Mas é por isso, porque
por ela não falar o não na hora que ela não quer, depois acaba se Cria um tornando trauma. aquilo chato. Sim. E aí o sexo, que é pra ser uma coisa gostosa, uma coisa prazerosa, Torna um ele inferno. sumiu ali, mas acho que ele deve estar Tá escutando. ouvindo. Acaba ficando chato. E eu acho que o aplicativo é fundamental pra isso, Aline. Eu E acho sabe o que eu acho, Débora? A gente tá aqui já conversando, e eu queria fazer um recado também para outras mulheres que quiserem entrar nessa causa com a gente, né, Dé? Então, se você é psicóloga, se você é médica e você quer trabalhar também numa causa social, advogada, enfim, Verdade. entre em contato com a gente, porque a gente tem esse coletivo, não só de mulheres, tá? É um coletivo de homens e mulheres que buscam o fim da violência contra a mulher. E a gente criou esse aplicativo justamente para começar a dar esse apoio, e isso a gente quer que cresça cada vez mais. E vai crescer, É a uma gente tem união, né? essa união, né? De homens, de mulheres, de pessoas que lutam por essa causa, né? Verdade. A Aline tá falando aí, eu até esqueci de falar, Aline, tem que chamar o pessoal lá para nosso projeto social do nosso bloco. É verdade. Mocidade Independente da Zona Leste tá lá com a quadra de futebol society, mais uma conquista sem mandato. Olha só como a gente, Quanta coisa. dupla aqui, a dupla dinâmica ó. trabalha, viu? Trabalha muito pro social e pras pessoas. Temos lá a nossa quadra de futebol society lá em São Miguel, atrás do Compre Bem, da Avenida Imperador. E aí agora a gente já tem a escolinha de futebol gratuita pro pessoal lá da Zona Leste, ginástica pra mulherada, capoeira, e a gente vai estar fazendo vários projetos lá. Vem participar, viu? Segue a gente aí no @mocidadesl. Boa. Sensacional, sensacional. Aproveitar para mandar um abraço para o nosso querido vereador, professor, mestre, É verdade. Ricardo Teixeira, né? Que Opa, também Beijo, papai. foi Tá solidário. sempre apoiando. Inclusive, o primeiro casamento afro comunitário da cidade de São Paulo, ao qual eu e o meu amigo pai Adriano Neres fizemos na cidade de São Paulo, com base nas religiões de matriz africana, foi apoiada e hoje é um projeto de lei do nosso vereador Ricardo Teixeira. Olha que Olha legal. o tamanho dessa importância do apoio desse nosso, eu digo que hoje é um parceiro, amigo, professor, é nosso mestre. Uma vez eu escutei uma coisa, eu tava inclusive conversando com um amigo da Débora, né? Porque nós, brancos, né, Cris, a gente sabe os privilégios que a gente tem. E muitas vezes você fica até envergonhado de pensar assim, poxa, é tanto privilégio, né? E aí, quando a gente tem contato hoje, a Débora é uma das minhas melhores amigas e eu vejo toda a trajetória de vida dela, o quanto foi diferente pelo simples fato da cor da pele. Isso é horrível, né, de pensar. E aí eu falei assim, poxa, às vezes eu me sinto envergonhada de ter esses privilégios, né? E aí um amigo da Débora, que inclusive é pai, né? É. Pai de santo, que fala? Isso. Ele falou assim pra mim, Aline, é importante que as pessoas que chegam, né, às vezes em cargos públicos, como o meu pai, né? Ele tem na família dele descendentes, né, negros, mas é um homem branco, só que tendo a consciência do combate ao racismo, da inclusão. E aí, é nessa que a gente pode fazer a diferença também. E trazer, e vamos junto, Verdade. e ouvir. E cada vez mais a gente tá E aí você não alinhado. pode se culpar pelas pessoas que erraram. Porque vocês estão fazendo certo, né? Eu acho que essa união nossa é pra isso. É pra gente fazer a diferença e fazer o certo. Sim, porque o que a gente precisa é que cada vez mais as pessoas pretas estejam no poder, estejam na faculdade, estejam como advogados, como médicos, professores, para que não exista mais essa diferença que a gente vê visual mesmo. Porque quando você entra num hospital e você vê um médico negro, acontece muito. As pessoas pensam, esse cara não deve ser médico, Jardim, né? deve ser Meu marido enfermeiro. era o chefe de gabinete da subprefeitura do Itaim, indicada pelo nosso querido Débora, Ricardo Teixeira. diretora da UESP, financeira. Entendeu? E aí, quando o pessoal chega, quem é o chefe de gabinete? Vai ver lá um negro de chapéuzinho, o pessoal fica... acha que Mas não assim, quem que trouxe a oportunidade é o parceiro branco, que tem uma outra visão de que não é um homem que tem capacidade para estar Mas no é isso que a gente cargo. tem que fazer, Dé, porque tanto na questão do machismo, tanto quanto na questão do racismo e até mesmo da homofobia com pessoas trans, a gente trazer cada vez mais, quando a gente tem essa oportunidade de estar junto, de estar perto, de fazer trabalho juntos e apostar nisso, para daqui a uns anos isso não seja mais um problema, um debate, O mundo do carnaval é muito né? machista. Você vê hoje uma mulher, sou a diretora financeira da UESP. E aí, nosso Como beijo que pro foi meu pra presidente você, né, Nenê. no começo? E assim, no começo, mas aí assim, tem aquela coisa,
né? Tipo assim, eu chegava com o presidente, é a secretária do presidente? Não, e o presidente faz questão, que é um dos caras Aliás, que um beijo pro defende, Nenê, um beijo que é o pro cara Nenê, maravilhoso para os meus também. irmãos da diretoria, que defende ali afinco a força da mulher, que a tia dele, a Leia, foi uma grande presidente da UESP, né? E aí ela abriu as portas pra gente, para as mulheres pretas do samba, pra estar aí comandando alguns cargos dentro do carnaval. Nada contra, mas assim, as pessoas pensam que a mulher no carnaval é só a rainha de bateria. E não é. Tem vários muita setores. coisa. E hoje a nossa presidente, que é minha madrinha, viu? Mocidade Alegre é a campeã, grande campeã. Um grande beijo, Solange. A grande campeã do carnaval. E aí é a força da mulher onde ela E quiser. tudo onde as mulheres estão dentro do carnaval, eu tive a oportunidade, junto com a Débora, de participar, né, De dos ficar bastidores, de estar desse outro lado e conversar com as irmãs, com as pessoas lá, né, de toda do bloco, que faz tudo, a mulherada que faz tudo, é a mulherada que tá ali costurando as fantasias, é a mulherada que tá subindo no carro alegórico pra montar. Então, as mulheres estão não só na frente da bateria, que, aliás, maravilhosas, né, a gente não pode falar. Dão ali o recado, Dão um recado mas que tem que também ser dado. estão ali nos Estão na instrumentos, bateria dentro também, da estão tudo que bateria, é é lugar, verdade. Um então. beijo a Janaína, nossa ritmista, nosso mestre Rafa, porque senão depois eles puxam a minha orelha. E é isso, o lugar de mulher é onde ela quiser. Onde ela quiser. Ah, que legal então, Aline. Bom, eu vou ficando por aqui, na verdade, parabenizando vocês, tá? Porque a gente ouviu a história da Débora, já conhecia, ouvi um pouco mais a história da Débora, quebra barreiras na política, a Aline também quebra barreiras na política, né, e no movimento social, assim como a Débora. Depois a gente falou da Jéssica Pereira aqui, que está quebrando barreiras no empreendedorismo e também é uma mulher, né? Olha que interessante, tem uma mulher negra, a Aline, uma mulher com síndrome de Down, então pessoas que estão lutando para quebrar barreiras, não só para elas, mas para os outros demais, Para o próximo. criando uma outra sociedade muito melhor do que essa. Então eu queria, de coração, parabenizar vocês, dizer para vocês que eu torço muito para que vocês não desistam, que a gente depende muito de vocês para transformar essa sociedade num lugar melhor. Então, só agradecer a oportunidade de estar nesse bate-papo aqui e até a próxima. Obrigada, Cris. E, Débora, obrigada por você estar aqui. Cris, brigadão. Vou deixar a Débora terminar. E só lembrando, pessoal, você que está afim de participar desse debate junto com a gente, comigo, com a Débora, com o Cris, quando estiver aqui também, porque agora a gente gostou. A gente gostou, Cris, da sua participação, Ele é uma pessoa viu? que traz muito conteúdo, isso é importante, um debate fica riquíssimo também. Verdade. E você que quiser participar, conversar com a gente, porque é isso, a gente quer trazer as pessoas e não esquecer também do Coletivo Basta. Se você tem vontade de participar dessa luta junto com a gente nesse coletivo, também mande uma mensagem. E não esqueça também de baixar o aplicativo. Débora, é com você. É isso, gente. Boa tarde. Não é boa tarde, né? Boa Não sei tarde, que hora boa que vai noite. passar. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora que vai passar. E pode vir que a gente está aqui, eu e a Aline e o Cris também. E para fazer a diferença, para balançar a internet aí. É isso vamos lançar um desafio, Débora, né, Aline? terça-feira também agora. E a gente vai voltar ter... com o nosso TPM, Tempo para Mulheres, terça-feira, na TV São Miguel. A gente não sabe ainda quando que vai dar início, a gente vai voltar, porque a gente tá voltando, né? Mas, entre em contato aí, me segue, @deborajustino.ofc, e a Aline também, segue ela nas redes sociais, gente. E vamos participar mais, a gente tá aqui à disposição para fazer o melhor por vocês e com vocês também, porque a gente também precisa de ajuda, né? Acho que o coletivo, todos juntos, a gente consegue muita coisa aí. É isso, um beijo. Um beijo, povo. Tchau.